As pirâmides do Egito. Majestosas, enigmáticas, atemporais. Por séculos, essas estruturas colossais têm cativado nossa imaginação, sussurrando histórias de um passado glorioso envolto em mistério. O que inspirou essas criações monumentais? Que histórias suas pedras desgastadas guardam? As pirâmides são mais do que apenas tumbas antigas. São testamentos da engenhosidade humana, ambição e o poder duradouro da crença. Sua própria existência desafia nossa compreensão do passado, alimentando especulações e debates intermináveis. Junte-se a nós em uma jornada através do tempo, explorando a história, as lendas e o fascínio duradouro que cercam essas maravilhas antigas. As pirâmides do Egito não eram meros locais de sepultamento para faraós falecidos. Eram complexos intrincados, projetados para garantir a transição bem-sucedida do governante para a vida após a morte e servir como símbolos duradouros de seu poder e legado. A construção de uma pirâmide era uma tarefa colossal, exigindo o trabalho de milhares de artesãos e trabalhadores qualificados ao longo de muitos anos. As primeiras pirâmides, conhecidas como pirâmides em degraus, surgiram durante a terceira dinastia do Egito. Essas estruturas, como a pirâmide de Djoser em Saqqara, eram caracterizadas por suas camadas escalonadas, simbolizando a ascensão do faraó aos céus. As pirâmides mais famosas são, sem dúvida, as grandes pirâmides de Gizé, construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. A grande pirâmide de Gizé, construída pelo faraó Quéops, foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo por mais de 3.500 anos. A construção das pirâmides tem sido objeto de intenso fascínio e debate há séculos. Como os antigos egípcios, sem tecnologia moderna, conseguiram extrair, transportar e içar milhões de toneladas de pedra para criar essas estruturas monumentais? Embora existam inúmeras teorias, os métodos exatos empregados permanecem um tema de pesquisa em andamento. A teoria predominante sugere que os egípcios usaram uma combinação de rampas, alavancas, rolos e força humana bruta para mover e colocar os blocos de pedra maciços. Trabalhadores qualificados, não escravos como se acredita, eram empregados na extração e moldagem das pedras, usando ferramentas de cobre e técnicas engenhosas. Outra teoria propõe que os egípcios podem ter usado um sistema de canais de água para transportar as pedras pesadas. Essa teoria é apoiada pela descoberta de antigos portos e canais perto de locais de pirâmides. Entre as muitas teorias que cercam a construção das pirâmides, uma se destaca por sua audácia: o envolvimento de gigantes. Essa noção intrigante, frequentemente descartada como mero mito ou folclore, encontra suas raízes em textos e lendas antigas que falam de uma época em que gigantes vagavam pela Terra. Os defensores dessa teoria apontam para o tamanho e peso das pedras da pirâmide, algumas pesando mais de 80 toneladas, como evidência de que os humanos sozinhos não poderiam tê-las movido. Lendas de várias culturas ao redor do mundo, incluindo as dos antigos gregos, nórdicos e nativos americanos, falam de gigantes possuindo força sobre-humana e habilidades arquitetônicas. Será que os gigantes da lenda podem ser mais do que apenas frutos da nossa imaginação? No coração da antiga civilização egípcia estavam os faraós, os deuses reis que governavam as duas terras do Alto e Baixo Egito. Acreditava-se que eram a encarnação viva do deus Horus. Os faraós detinham poder absoluto e eram responsáveis por manter a ordem, a justiça e a prosperidade em todo o reino. Os faraós não eram meros governantes, eles também eram vistos como intermediários entre os deuses e a humanidade. Suas vidas eram repletas de rituais e cerimônias, e cada ação sua era considerada como tendo significado cósmico. Entre os faraós mais famosos estão Akenaton, que tentou revolucionar a religião egípcia, introduzindo a adoração de um único Deus,
Aton, Tutankhamon, o menino rei cujo túmulo foi descoberto praticamente intacto em 1922, e Ramsés II, o faraó guerreiro, conhecido por seu longo reinado e impressionantes projetos de construção. As tumbas dos faraós não eram meros locais de sepultamento, eram palácios elaborados, projetados para fornecer ao governante falecido tudo o que ele precisaria para uma vida após a morte confortável. As paredes dessas tumbas eram adornadas com esculturas e pinturas intrincadas, retratando cenas da vida do faraó, bem como textos religiosos e feitiços, destinados a guiá-los em sua jornada para o submundo. A descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 por Howard Carter cativou o mundo e proporcionou um vislumbre sem precedentes das práticas funerárias dos antigos egípcios. Os tesouros da tumba, incluindo a máscara mortuária de ouro do faraó, carros de guerra, armas e uma vasta gama de outros artefatos preciosos, ofereceram um vislumbre tentador da riqueza e esplendor da elite egípcia antiga. Lendas de maldições e armadilhas, projetadas para proteger a santidade da câmara funerária e punir ladrões de túmulos, persistem há séculos. A maldição dos faraós é uma lenda que cativa a imaginação do público há décadas. Ela afirma que aqueles que perturbam as tumbas dos faraós, especialmente a de Tutankhamon, sofrerão infortúnios, doenças ou até mesmo a morte. A morte repentina de Lord Carnarvon, o financiador da escavação da tumba de Tutankhamon, pouco depois de sua abertura, alimentou especulações sobre a validade da maldição. Embora a maldição seja frequentemente atribuída a forças sobrenaturais, como espíritos vingativos ou magia antiga, existem explicações mais racionais. As próprias tumbas eram frequentemente lacradas por séculos, potencialmente abrigando bactérias ou fungos perigosos que poderiam ter causado doenças em pessoas expostas. Apesar da falta de evidências científicas, a lenda da maldição dos faraós persiste, servindo como um lembrete do poder das crenças antigas e do respeito que devemos ter pelos mortos, mesmo através de milênios. Apesar de séculos de pesquisa e exploração, as pirâmides do Egito continuam a guardar muitos mistérios não resolvidos. Como os egípcios alcançaram tamanha precisão em sua construção, alinhando as pirâmides com precisão surpreendente aos pontos cardeais? Qual é o verdadeiro propósito dos enigmáticos poços de ventilação encontrados na Grande Pirâmide e que segredos eles podem guardar? Algumas teorias sugerem que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas também serviam como observatórios astronômicos, centros de rituais religiosos, ou até mesmo repositórios de conhecimento antigo. Outros propõem que os egípcios podem ter possuído tecnologia avançada, perdida no tempo, que os permitiu realizar tais feitos extraordinários de engenharia. A busca para desvendar os mistérios das pirâmides está longe de terminar, e cada nova descoberta apenas aprofunda nosso fascínio por essas maravilhas antigas. As pirâmides do Egito permanecem como guardiãs eternas de um passado glorioso, suas silhuetas majestosas gravadas contra o céu infinito do deserto. Elas são um testemunho da engenhosidade, ambição e crenças espirituais de uma das civilizações mais antigas do mundo. Apesar da passagem de milênios, as pirâmides continuam a cativar nossa imaginação, inspirando admiração, espanto e um desejo insaciável de desvendar seus segredos. Sejam vistas como tumbas, templos, observatórios astronômicos ou algo completamente diferente, as pirâmides permanecem um símbolo duradouro da conquista humana e do poder duradouro da crença. Enquanto as pirâmides estiverem de pé, os mistérios do Antigo Egito continuarão a nos atrair, convidando-nos a explorar as profundezas enigmáticas do nosso passado humano compartilhado.